Olá, sejam muito bem-vindos aqui para o canal do Canvas e hoje um vídeo muito especial, pelo menos para mim, porque a gente vai falar de literatura. A gente conversa muito aqui no canal sobre a importância das artes para a educação e mais especialmente da literatura para a formação de estudantes. É inegável a importância que a literatura tem na formação de estudantes e o poder dela para trabalhar projetos interdisciplinares nas escolas. Ok. E durante essas conversas eu sempre fico contando aqui para o professor Fred, para a professora Marília, o quanto que os livros mudaram a minha cabeça. Eu adoro ficar contando como que eu senti quando vi cada um livro desse. E a professora Marília falou, Washington, vai lá e grava esse vídeo e para de encher o nosso saco. Pois bem, ela pediu para eu gravar um vídeo com 3 livros que mudaram a minha cabeça. Eu achei que isso ia ser muito difícil. Eu falei, nossa, vai ser difícil escolher 3 livros, mas assumo que não foi bem fácil. São 3 livros que vieram à minha cabeça e ficaram bem nítidas as importâncias que eles tiveram na minha formação. Então, eu vou mostrar cada um deles, não na ordem cronológica que eles foram escritos, mas na minha ordem cronológica, à medida que eu fui lendo cada um desses livros. Então, quando eu tinha ali uns 12 para 13 anos, ou talvez 14, não muito mais do que isso, eu estava olhando a estante de casa, eu ficava sozinho em casa nas partes da tarde, a minha mãe trabalhava, mas a minha mãe também estudava. Minha mãe fazia o 2º grau na época e ela tinha uns livros e eu peguei um livro do material dela, olhando, e era um livro de capa preta que tinha um defunto na frente e quando eu abri, um choque para mim, tinha uma dedicatória e uma dedicatória que até então eu não imaginava que aquilo existiria, poderia existir em um livro, entre aspas, sério. Eu vou ler essa dedicatória que estava naquele livro que eu abri. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças estas memórias póstumas. Bem, você já sabe, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um livro fininho na ocasião, agora eu estou aqui com a edição da Nova Aguilar, que tem toda a obra do Machado, mas aquela que eu tinha visto era uma edição fininha, então até por isso acho que eu peguei. E o meu mundo nunca mais foi o mesmo, porque aquela leitura me fez entender literatura diferente. Eu não sabia que aquelas histórias poderiam ser contadas em capítulos curtos, com aquele humor, com aquela ironia. Então aquilo realmente foi uma virada na forma que eu entendia livros, entendia literatura. E eu li aquilo sem saber que era Machado de Assis, sem nenhum tipo de devoção. Eu li aquilo como uma criança senta e lê qualquer coisa que cai na mão. E sim, foi a coisa mais linda que eu tinha lido até então. Depois eu não parei mais de ler Machado, eu passei o resto da adolescência todo lendo Machado, até hoje eu tenho todos os livros do Machado, e é uma leitura que eu volto. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não sei quantas vezes eu li, e toda vez que eu abro esse livro, eu acabo relendo. Então, possivelmente, devido a esse vídeo, eu vou acabar deixando ele ali na minha mesa e voltando a ler, porque ele é muito gostoso, né? Então, tá aí, o primeiro livro que mexeu na minha cabeça e nunca mais saiu da minha vida, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali um livro do século XIX, né? Então é um romance do século XIX. O próximo livro aconteceu algo um pouco diferente. Ele não caiu na minha mão sem querer. Eu estava numa aula dessas de literatura e aconteceu da professora mostrar pra gente, como toda professora e todo professor de literatura, o poema Poética do Manuel Bandeira. Então foi aí que tudo começou. Eu li aquele poema, achei ele muito bom, achei ele muito rock and roll, eu adorava rock progressivo nessa época, não só nessa época. Eu não parei de ler e reler até que a professora ela me indicou um livro. Eu falei assim, tem um livro na biblioteca com os poemas reunidos do Manuel Bandeira. E eu peguei esse livro que é A Estrela da Vida Inteira do Manuel Bandeira. E sim, a partir dali a minha vida
nunca mais foi a mesma. A minha relação com a poesia começa com Manuel Bandeira. Eu li tudo do Manuel Bandeira, eu sou um leitor compulsivo. Então, naquela ocasião, eu li o Libertinagem e depois eu li todos os livros do Manuel. E até hoje eu releio e releio de modo obsessivo Manuel Bandeira. Sempre que eu estou muito cansado, estou estressado no trabalho, eu sento e pego poemas do Manuel Bandeira e vou ler, que isso me acalma. Estrela da Vida Inteira, Manuel Bandeira, segundo livro que mudou, entrou na minha vida e nunca mais saiu. Tem sempre uma leitura, não existe ano, não existe semestre que eu passe sem pelo menos olhar alguns poemas desse livro. Fantástico e apaixonante. Bem, teve uma outra descoberta que quando ela aconteceu, eu me perguntei por que eu demorei tanto para ler aquilo, entrar em contato com aquilo. É algo que eu já tinha ouvido falar a vida inteira, parecia ser algo bem envelhecido, algo clichê, que possivelmente nunca ia me agradar. Não foi no colégio, esse livro caiu na minha mão ali no meio da faculdade, eu já não me lembro mais como. E nem um livro é uma obra de teatro, mas eu entrei em contato por literatura. E, obviamente, depois que eu entrei em contato por literatura, eu fui louco para ver montagens e mais montagens e nunca mais perco uma montagem que aconteça próximo, ou às vezes nem tão próximo a mim, dessa peça, que é Hamlet. Eu não sei o que dizer dessa peça, não sei dizer. Eu tive uma sorte, é verdade, que é quando caiu na minha mão pela primeira vez a peça, eu li na tradução do Milor Fernandes, que é o Milor Fernandes. Então eu tive o prazer de ler William Shakespeare e Milor Fernandes juntos, né, com Hamlet. E as aflições, né, de Hamlet, aflições do príncipe da Dinamarca, nunca mais saíram. É uma literatura que eu repito, solto sempre pedaços dela, e sempre que eu vou escrever, pessoas falam, nossa, você escreve muito bem. Eu falo, não escrevo não, eu leio muito bem. Então, com esses 3 autores aqui, a gente faz textos incríveis, porque eles nos ensinam mais do que literatura na parte da gramática. Eles nos ensinam arte, nos ensinam o que é ser o ser humano, né? O Machado, o Shakespeare e o Bandeira falam do ser humano. Então, o Hamlet já é uma obra ali do século XVI e XVII, né? E é teatro. A gente tem o Machado de Assis, que é do XIX e é um romance, e Manuel Bandeira, que é poesia do século XX. Então tá aí, uma jornada de alguns séculos, 3 autores e muita coisa para ser dita, né? Muita coisa para ser digerida nas folhas e nos textos dessas pessoas. Então são esses 3 livros que mudaram e mudam até hoje a minha cabeça. Eu volto, releio. A primeira vez que eu li o Machado eu tinha 13 para 14, eu li Machado aos 16, li Machado aos 20, aos 30 e aos 40. São leituras bem diferentes e são coisas novas que a gente aprende a cada leitura. Então esse fica um vídeo aqui bem pessoal, bem intimista, sobre os livros que eu mais amo, né? Existem outros livros que eu amo, mas esses são, sem dúvida, os mais importantes. Então, quais são os livros que você acha os mais importantes na sua vida? Escreva aqui nos comentários e acho que a gente tem que fazer mais vídeos sobre esse e compartilhar esses livros incríveis. Então, olhando aqui para os comentários, a gente vai saber quais são os próximos livros que a gente tem que ler. Porque se mudou a sua vida, pode mudar a minha. Então eu quero ler os livros de vocês. Escrevam aí nos comentários quais livros mudaram a vida de vocês. Um forte abraço, beijo e até mais.